cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e sejam todos muito bem-vindos. Já peço para você deixar aquele like, se inscreva, ativa o sininho também das notificações para o YouTube entender que você está engajado com o nosso conteúdo e compartilha também para a galera aí nos grupos de WhatsApp, Twitter, Telegram, dá essa força aqui pro amigo. Valeu, família? Também já peço para você que quer dar uma ajudinha pro amigo aí, deixa um anúnciozinho que vai aparecer aí, já deve ter aparecido agora no início também, deixa correr 30 segundinhos só, dá essa força pro amigo. Vamos lá então. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? Na verdade já se passou da meia-noite, né? No caso já é sábado, né? Estamos aqui então nessas primeiras horas aqui, primeiros minutos de sabadão, para falar do nosso Vascão aí, algumas notícias. Galera, vamos estar falando então de São Januário, né? Eu já falei mais cedo sobre o jogo, agora eu vou falar do estádio. É o seguinte, gente, o nosso estádio vem passando por alguns reparos. Algumas pessoas formulam essa notícia como reforma, mas na verdade nós temos que ser justos e corretos. O que está acontecendo em São Januário são apenas reparos paliativos, nada estrutural, nada ali que vá mudar realmente, né, o panorama atual do estádio. O que está acontecendo é que toda a arquibancada de São Januário, né, todo o setor ali no caso, foi todo ele raspado, devidamente lixado, né, foi dado massa na arquibancada, como vocês podem até ver nas fotos, nas imagens as quais eu acabo de colocar para vocês. E é o seguinte, agora então o Vasco já está aí pintando as arquibancadas, como vocês podem ver, já pintou, né, essa palavra Vasco, né, na lateral do campo aí já foi toda pintada. A diretoria do clube acredita que essa obra paliativa, né, deva acabar até o fim da semana que vem, né, no caso. E não fica só por aí, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, né, alguns meses atrás, o gramado de São Januário já foi trocado, né? É um gramado de inverno, é um gramado híbrido, né, um gramado misto. O telão também de São Januário já foi trocado, né? Algumas placas de publicidade também foram trocadas. A diretoria também trabalha para que haja aí reparos também na fachada histórica de São Januário. Eu já vou falar disso daqui a pouco também. Então, assim, começa a se organizar. Agora, a única ressalva que eu faço é: por que não foi feito isso desde o início do ano? Por que não foi feito isso antes, esse planejamento? Por que esperar acontecer toda essa situação? Né? É o que eu fico chateado, é isso. E outra coisa que também está sendo feita, né, que foi divulgada aí no dia de ontem, um pouco no dia de hoje, só que perdeu um pouco de mídia devido às contratações, né, que chegaram no nosso clube nessas últimas horas, que é a questão que é o seguinte: a diretoria do Vasco da Gama, vou até colocar nas imagens para vocês verem, está aí construindo novos banheiros em São Januário. Além de reparar os banheiros que ali já existem, com alguns reparos técnicos ali para os banheiros funcionarem normalmente, a diretoria está fazendo novos banheiros, como vocês podem ver na foto, aí na parte de baixo da arquibancada. Sinceramente, eu não sei qual setor exato é do estádio, né, mas dá para se ver que é embaixo das arquibancadas. E é o seguinte, tudo isso, gente, muito se deve, não tudo, muito se deve, obviamente, ao novo CEO, né, ao novo presidente, vamos dizer assim, remunerado do Vasco da Gama, que é o Luiz Barbosa, né, gente? Luiz Barbosa, ele que assumiu de maneira interinamente aí o cargo de CEO, até a 777 Partners nomear uma outra pessoa para o cargo em definitivo. Fato é que ele é vascaíno de nascença, criado nos bastidores de São Januário, né, vascaíno aí nato, e hoje ele divulgou, agora há pouco na verdade, ele divulgou uma nota, uma carta, né, vou até colocar um trechinho da carta para vocês verem aí. Isso, como vocês podem ver, colocou aí uma carta, né, dizendo que ele cresceu em São Januário, sua família, seus pais, enfim, e agora fica muito triste chegar ali no complexo, né, no nosso São Januário, nosso querido Caldeirão, a nossa colina histórica, e encontrar a maneira qual se encontra. E aí o que acontece é o seguinte: ele está muito empenhado com esse trabalho de melhoria do nosso estádio, com esse trabalho aí de dar uma nova cara, por mais que seja um trabalho paliativo, né, dentro do alcance, no caso do Lúcio Barbosa, aquilo que está no alcance dele nesse momento, ele está bastante aí animado e feliz com a situação que ele está conseguindo aí dar essa melhoradinha aí no nosso Caldeirão, né? E aí fica aí os créditos então para o nosso novo CEO, esse sim é vascaíno, colocar até a foto dele aí
a foto bem bacana, diga-se de passagem, né? Então, boa sorte para o Lúcio Barbosa, o tempo que ele ocupar aí a cadeira de CEO da SAF do nosso Vasco. Trabalha e trabalha direito, viu, meu querido? Que a situação para o nosso clube, você já sabe, todos nós sabemos que não é boa. Então, faz o seu direitinho, que o Papai do Céu te honra na hora certa. E é o seguinte, vamos falar agora do assunto que tá pegando fogo, gente. É isso mesmo, é a situação do camisa 10, Luciano Vieto. Gente, não para de bombar nas redes sociais aí. Essa situação já foi parar na CNN, é isso mesmo. A CNN já noticiou essa situação da invasão da nossa torcida, de nós torcedores, às redes sociais do atleta. Essa situação aí é top, aí, tá entre as mais vistas aí do Brasil e do mundo, se eu não me engano, no Twitter e outras plataformas também. E é o seguinte... a torcida do Vasco está invadindo as redes sociais de uma maneira tão poderosa, né? Na hashtag que eu vou até colocar na tela para vocês verem aí, que é a hashtag Vieto vem pro Vasco, né? Então, vamos torcer aí pro Vieto vir pro nosso Vascão, né? Para ele ser o nosso camisa 10. Alguns falam que ele não é camisa 10 de ofício, mas não importa, gente. Ele é um jogador de meio de campo que tem muita qualidade. Você joga com a 10, com a 11, com a 8. Pra mim não importa. Só sei que o que ele faz no nosso elenco, a gente não tem ninguém que faz. Isso eu garanto para vocês. E aí é o seguinte, como vocês podem ver aí, né, as ilustrações que eu coloquei para vocês, é o seguinte, a diretoria do Vasco acredita na contratação de Vieto, pelo apoio da torcida aí, invadindo as redes sociais do atleta, né? Seria um jogador para fechar o aeroporto, um jogador de impacto, realmente, aí a tal famigerada cereja do bolo, né? Seria o terceiro jogador mais caro do futebol brasileiro. Ao que se especula até o momento, seriam aí os salários dele gerariam em torno de 1,5 milhão de vencimentos por mês, né? Com um contrato aí de duração de 2 anos inicialmente, se eu não me engano. Depois eu vou apurar certinho para trazer para vocês. Só sei que é o seguinte, né? Vamos aí, hashtag vem Vieto, Vieto no Vasco, né? Vem pro Vasco Vieto, enfim. E aí eu vou até abrir aspas aqui. Para Ramon Dias, né, já falando dessa questão da torcida do Vasco da Gama, né, porque se o Vieto vier, vai ser muito pela torcida. A diretoria do Vasco acredita na contratação, não pela sua própria capacidade, não pelo seu poder ali, para trazer reforço para o nosso elenco, mas acredita sim no poder do torcedor, algo que é um pouco contraditório, uma vez que eles deixaram de dar ouvido para nós torcedores desde o início do ano. Aí agora a água está batendo no bumbum, eles estão dando ouvido para o torcedor. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, mas eles não vão pagar 1,5 milhão de salário para o cara? Como que eles não estão fazendo a parte deles? Aí eu respondo para vocês, isso não é mais do que obrigação. A gente só de ativos agora aí esse mês aí, a gente fez quase 150 milhões de reais. A gente não tem um camisa 10 desde o início do ano e o nosso clube, pela grandeza, pela gigantesca história a qual nós temos, a gente não pode ocupar a última posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Então isso não é nada mais, nada menos do que obrigação, até mesmo porque como eles são empresa, se eles não investirem, o negócio quebra. E se quebrar, não quebra só o Vasco, vai quebrar eles junto também. Então rasgar dinheiro, literalmente, jogar dinheiro fora. Então eles têm que investir sim no futebol, que é o carro-chefe, que é o que vai trazer lucros e já traz lucros para a 777 Partners. Então assim, eu vou abrir aspas por Ramon Dias, falando da torcida. A torcida de Vasco será maior reforço, né? A torcida do Vasco será o maior reforço. E isso é verdade, o maior reforço é a torcida do Vasco e será o maior reforço também. Até gaguejei, né? Porque quando a gente fala da torcida do Vasco, a gente fica tonto, a gente fica maluco, porque é algo inigualável, né? Nós somos diferentes mesmo. Nós, torcedor do Vasco, sim, somos diferentes. Muito se fala aí da torcida do Corinthians, que é a fiel, que é a torcida do Mulambo, eu queria ver todos eles caiu tanto de vezes para a segunda divisão que nem nós já caímos e amar essa cruz de Malta que nem a gente ama e tá aqui todo dia acreditando, porque o Vasco é para quem acredita. Se a gente vai ficar na Série A ou não, já é uma outra história. Fato é que a situação de Luciano Vieto vem ganhando força e pode ser aí que ele mude de ideia nas próximas horas e aceite acertar com o Vasco da Gama, uma vez que ele não tem proposta de outro clube nesse momento. Outros clubes fizeram proposta para ele antes do término da janela, mas aí ele acabou não fechando com ninguém, a janela já fechou. Fato é que no momento ele não tem proposta, só negocia com o Vasco da Gama. O entrave que estaria ali, seria um empecilho, é a família dele querer vir morar no Brasil. Eles já estão começando a trabalhar com essa hipótese, uma vez que ele não recebeu nenhuma proposta do continente europeu. Então, assim, muito grande a possibilidade de Luciano Vieto pintar aqui no Vasco da Gama. Lembrando que a situação do Diego Costa está em stand-by, não falaram nem que sim, nem que não. Acredito que a diretoria do Vasco deve estar trabalhando em sigilo. Se ele vier, estão trabalhando em sigilo. Se não, já podem realmente
ter descartado essa questão para investir todo o dinheiro no Luciano Vieto. E na minha opinião, embora eu sou fã do Diego Costa, eu quisesse o Diego Costa aqui no Vasco, eu concordo em investir todo o dinheiro ali no Vieto e deixar de trazer o Diego Costa, porque a gente não tem esse jogador pro meio campo, né, gente? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Aí eu pergunto assim, viu o 777? Investe na torcida. Faz isso, né? Vamos até cantar aquela música. Investe em mim, aposta tudo em mim. Brincadeiras à parte, ainda bem que eu não sou cantor, sou só um apaixonado pelo Vasco da Gama, que trago notícias aqui e dou meus comentários. Mas brincadeiras à parte, se a 777 investir na torcida do Vasco, viu, Joshua Anda? Vocês vão ter lucros inigualáveis, vocês vão crescer de uma tal maneira, o índice de vocês no Dow Jones vai lá em cima, que vocês, se vocês abrirem o capital, que vocês vão conseguir de investimento através de marketing do Vasco da Gama, então assim, vocês não fazem ideia, Joshua Anda, investe no Vasco da Gama, monta um time, entrega para nós torcedores aquilo que a gente quer, dá um timaço pra gente. Agora eu sei que já não dá, já foi, o que der deu e o resto da temporada seja o que Deus quiser, mas pro ano que vem, independentemente de série, se é A ou se é B, não importa, dá um timaço pra nossa torcida que vocês vão ver o que é apoiar o ano inteiro, porque a gente já apoia, mesmo sem time, sem ter aí motivos, né? Então dá um time pra gente que a gente vai cair pra dentro, nós vamos apoiar, mas vamos apoiar com força. E falar em apoio incondicional, eu vou colocar pra vocês verem agora uma coisa muito legal que o meu amigo Júlio César Oliveira aqui de Resende mandou aqui no grupo de WhatsApp aqui dos amigos. É o seguinte, umas imagens, uma reportagem, né, da antiga Força Jovem TV nas arquibancadas de São Januário, um torcedor super sincero falando mais do que a pura verdade naquele atual momento e serve muito para o momento de agora e a gente tem que acreditar porque aqui é Vasco. Olha o que esse torcedor falou, família. 90% do time não pode ficar no Vasco, no Brasileiro. Mas eles estando aqui, a gente tem que apoiar esse time. Se é esse time que nós vamos apoiar. Olha só. Juntos. Show de bola, viu, gente? Isso aí é o sentimento de um vascaíno. Isso é um sentimento do vascaíno. Então, a gente tá com fé, a gente tá com esperança e a gente tá com vocês, viu, jogadores? Nós vamos apoiar vocês. E falando em jogadores, falando em apoio, eu divulguei ontem, né, que o Cabo Daciolo, anteontem, o Cabo Daciolo convocou aí um clamor em São Januário para o dia de hoje, né? Esse clamor foi agora há pouco, às 10 horas da noite, ali na Avenida Roberto Dinamite, em frente à fachada histórica de São Januário, né? A principal ali em São Cristóvão. E é o seguinte, esse clamor aconteceu, só que hoje de manhã o Cabo Daciolo se encontrou ali com o presidente Jorge Salgado, o Osório, mais algumas pessoas da diretoria, né, para fazer tudo certinho, né, tudo com ordem e decência, e fato é que agora à noite esse clamor aconteceu, esse clamor aí foi realizado. Eu dou meus parabéns pro Cabo Daciolo pela iniciativa, né, lembrando que eu sou um canal aqui que eu não tô aqui para falar de religião, não tô aqui para poder agredir ninguém, não tô aqui para falar mal de ninguém, muito pelo contrário, né, mas eu visando uma vez que é pro bem do nosso clube, né, então eu super apoio, eu particularmente sou cristão, mas acredito que eu conheço pessoas e sou amigo de pessoas que são da Umbanda, que são do Candomblé, que são espíritas, que são maçom, que são macumbeiros, pessoas que não têm religião, que não têm credo. Isso para mim não importa e acredito que para vocês também, vascaínos que estão aí do outro lado, não vai importar, porque o Vasco é o verdadeiro clube do povo, né? E quando se trata de povo, se trata de pluralidade, se trata, né, de uma vasta aí, diversidade. Nós somos todos iguais, ao mesmo tempo somos todos diferentes, com pensamentos diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, mas unidos por um só sentimento, que é o amor, né? Esse amor aí uns pelos outros aqui, seres humanos, e o amor pelo nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Chega agora de palestrinha, né? Eu vou colocar para vocês aí o momento ao qual o Cabo Daciolo fez o clamor aí em prol do nosso Vascão, galera. E que todo mal pegue tudo que é seu e bata em retirada. Satanás, tu perdeu, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus. Que haja vitória, que haja unidade, que o amor venha propagar no nosso meio, que os atletas possam sentir a energia, mesmo a torcida não estando aí dentro por ter sido boicotada, não está.
mas a tua presença e a tua glória estará aí dentro, Pai. Haverá um exército de anjos aí dentro fortalecendo os nossos jogadores para que eles entendam a importância que eles têm, primeiro para o Rei, primeiro para Ti, Pai. Que eles fiquem confiantes, Pai, e seguros ao tocar nessa bola, sabendo que a torcida está do seu lado, que além da sua família, os torcedores vascaínos estão do seu lado. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, todo mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim ao concluir: não fique feliz por isso, mas fiquem felizes. Estamos de volta, né, galera? Show de bola, né? Bacana aí o ato de fé aí. Vamos torcer então, vamos emanar aí, jogar energia positivas pro nosso Vascão aí, né? Para que tudo dê certo e tudo melhore aí no nosso clube. E eu quero deixar também os créditos aí das imagens aí do áudio, né? Desse vídeo, dessa sonora que eu mostrei para vocês agora, para BTB Esportes, o canal BTB Esportes, tá bom, galera? Fica aí então os créditos. E é o seguinte, o plano de sócios torcedores do Vasco da Gama, já mudando de assunto, não para de cair, né? Se a gente fosse colocar o plano de sócios torcedores aqui na Ibovespa do Brasil, né? Ele estaria assim no índice, né, na tabela, estaria despencando nos valores, nas ações, nas cotações. Eu pareço até aquele cara que fala do touro de ouro, né? Mas agora, brincadeiras à parte, gente, não era para menos. Não era para menos, esse número de sócios está caindo, na verdade era para ter caído muito mais. Eu sou um desses aí que já não sou mais adepto, pelo menos até não mudar a atual gestão, pelo menos até as coisas não melhorarem. Eu não vou injetar dinheiro no clube que não entrega a resposta pra gente, e agora que está começando a integrar, mas diga-se de passagem, com dinheiro que o nosso próprio clube já gera normalmente, aí gerou aí vendendo jogadores do clube, enfim, dinheiro de cota de TV, coisa que a gente já geraria. Eu quero ver a 777 colocar dinheiro novo no Vasco. Quando eles começarem a colocar dinheiro no Vasco, aí eu coloco dinheiro no Vasco e aí eu faço campanha para vocês também colocarem. Até lá eu continuo dessa mesma opinião. Dinheiro zero, sócio zero, né? Vamos fechar a torneira para essa galera que não devolve pra gente o que a gente entrega para eles dentro de campo, né? A gente entrega para eles financeiramente, eles não devolvem pra gente dentro de campo, reformulando. Agora é o seguinte, o plano de sócio caiu, despencou para 29 mil torcedores. 29 mil torcedores, vertiginosamente, né? Vertiginosamente, e isso aí faz total sentido, né, gente? Porque a gente acaba sendo enganado, né? A gente acaba se sentindo lesado. Então, assim, é só isso que eu tenho pra falar, não tem nem muito que ficar batendo, porque se eu ficar falando aqui, eu vou ficar que nem cachorro quando tá querendo morder o próprio rabo, vou ficar correndo em círculo aqui e não vai resolver. Então é o seguinte, vamos falar de um negócio legal agora. Não, antes de falar do negócio legal, vamos falar de novo de Pablo Verrete. Pablo Verrete aí, né, ganhou bastante mídia também no nosso Vasco, ele que vai jogar com a camisa 99, já disse a vocês. E é o seguinte, saiu uma polêmica agora à noite aí, o seguinte, mais cedo, Pablo Verrete foi anunciado pelo Vasco da Gama que ele chegou por empréstimo até o meio do ano que vem, até julho de 2024. Na imprensa argentina, ele foi anunciado pelo Belgrano como venda, como o Belgrano vendeu o jogador para o Vasco da Gama. Aí todo mundo já falou assim, é golpe, não sei o que, tudo errado no Vasco. Aí já começa aquelas teorias da conspiração. O que acontece na verdade é o seguinte, segundo aí o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, o que acontece é o seguinte, devido à falta de tempo hábil para fechar a contratação, eles usaram de uma certa expertise, que usa-se muito isso no mundo da bola, na Europa e em outros lugares. O que foi feito? O Vasco fez um contrato de empréstimo com o Belgrano pelo Pablo Verrete até o meio do ano, correto? Só que o Vasco tem a obrigação de compra só se ele bater as metas que estão no contrato. Só que essas metas que foram colocadas são metas pífias, metas pequenininhas, metas fáceis de cumprir. Eu não sei bem ao certo, mas por exemplo, se jogar 5 jogos como titular, exemplo. Só um exemplo, entendeu, gente? Aí já é obrigado a contratar. Então, assim, só fez isso para sair por empréstimo, para facilitar os trâmites legais, para poder ser tudo mais rápido, entendeu, gente? Só por isso, tá? E aí, ele já tá no bid, né? Há quem diga que ele possa jogar no domingo. Eu acredito, eu quero muito que ele jogue. Eu prefiro 1000 vezes, nada contra o Figueiredo, coitado, mas ele não tá jogando bem. Ele tá na hora de esquentar um banco aí, dar um espaço para outro, deixar outro jogar. Eu queria ver aí sim o Verrete jogando ali. Já falei no outro vídeo mais cedo, junto com o Sebastião Ferreira, ou até mesmo só ele ali. Não importa, eu queria ver o Verrete em campo. Eu quero ver o Verrete em campo. E ele vai ser apresentado amanhã. Eu vou até fazer uma correção aqui, eu falei mais cedo que ele, juntamente com o lateral Jefferson, iam ser apresentados amanhã em São Januário. Então eu vou corrigir, essa apresentação vai acontecer amanhã pela manhã, mas vai ser no CT Moacir Barbosa, viu? Eu que estava equivocado, eu me enganei aqui na informação, é no CT Moacir Barbosa. Agora vamos falar do Menino Gui, vamos falar de um assunto bem legal, né? O Menino Gui aí, ele
todos já sabem, né? Um vascaíno, pô, nato, moleque, pô, de ouro, vem ganhando nas redes sociais, ganhando todo mundo com seu carisma, né? E aí ele deu um vídeo aí motivando eu e você, torcedor do Vascão. Vejam aí o que o menino Gui falou para nós, torcedores aí, falou para os jogadores, enfim, deixou o recado pra galera aí. Vamos, Vascão! Acima de tudo, abaixo de nada. Vasco é meu mundo, aqui é a minha casa. Eu amo você. Vasco, eu amo você. Vasco! Pronto, é isso aí. É, gente, o menino Gui, ele simplesmente, quando ele pouco fala, mas quando ele fala tudo. Porque o que ele fala vem da alma, vem do coração e é sempre muito, muito, muito bacana, né, gente? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de investimento. O Vasco é o quarto clube brasileiro que mais investiu na temporada 2023 do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, gente, o Vasco está em quarto aí nesse ranking, né? Vou até colocar essa arte na tela para vocês verem, como vocês podem ver, nesse ranking aí o Vasco é o quarto colocado. Eu coloquei só, aí tem 20, né? Eu vou falar só dos 10 primeiros aqui para não ficar muito maçante, mas como vocês podem ver, tudo isso, gente, é baseado em euros, viu? Não é dólar nem real, é investimento em euros. Então o Vasco aí é o quarto clube no Brasil que mais investiu em contratações na temporada, né? Vamos ver então, a equipe do Flamengo, do Mulambo da Gávea, investiu 39 milhões e 200 mil euros, né? O Bahia City, né? A equipe do Bahia investiu 21 milhões e 400 mil euros. O Santos, gente, parece que não, embora o Santos esteja quebrado, se pagou ou não, é o dinheiro que foi gasto, né? 21 milhões e 200 mil de euros também. O Vasco da Gama, 20 milhões e 600 mil, né? É o seguinte, se o Vasco trouxer o Vieto aí, ele vai ser o segundo, com certeza, que mais investiu. Aí é o seguinte, depois em quinto, né, vem o Bragantino com 10 milhões e 600 mil euros, depois em sexto o Botafogo com 9 milhões e 900 mil, em sétimo o Grêmio com 9 milhões e 200 mil, ocupando a oitava posição a equipe do Grêmio com 9 milhões e 100 mil, na nona colocação o Coritiba com 8 milhões e 100 mil euros e na 10ª colocação o Fortaleza com 7 milhões de euros. Então, gente, é o seguinte, aí a gente traz isso, né? Vou até deixar o registro, né? Esses números aí, a fonte é do Transfermarkt, viu, gente? Vou até deixar o registro aqui para vocês, que é o seguinte. Vou colocar do lado uma outra arte agora para vocês verem aí, que é o seguinte, do Campeonato Brasileiro. A gente fala, poxa, se o Vasco é o quarto colocado aí em investimento, né? A gente imagina que o Vasco, para quem chegou agora, para quem caiu de paraquedas agora, sabe? Acabou de cair de paraquedas agora lá da Lua, de Júpiter, chegou na Terra agora, né? Acabou de acordar, ele estava no sarcófago ali, acabou de acordar 1000 anos depois, não sabe o que está acontecendo. É o seguinte, o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E aí você imagina que quando você olha aí, você fala assim, deve estar ali, oitavo, nono, décimo, né? Se gastou, é o quarto clube que mais investiu, deve estar em décimo, ali, meio de tabela, né? Pelo menos. Não, infelizmente não, nosso clube está na última colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vamos para a tabela, o brasileiro, o Botafogo, que foi o clube, que foi o sexto clube que mais investiu, ele é o primeiro colocado com 43 pontos. Aí depois o Flamengo, que é o primeiro time que mais investiu, ele é o segundo colocado com 31 pontos, com 12 pontos de diferença, mas tem muita coisa ainda. Vamos torcer para que mantenha assim mesmo, não quero que a mulambada ganhe não. Aí depois o Palmeiras, né, gente, que vem aí ocupando a terceira posição, tem 31 pontos. Aí, gente, se a gente for reparar aqui, é o seguinte, né, o Santos, que é o 15º com 17 pontos, aí depois vem o Bahia, depois vem o Goiás, né, que é o 16º, depois vem o Bahia, que é o 17º, o Coritiba, o 18º, o 19º o América e o 20º Vasco. Do 15º ao 20º, gente, estão aí figurando Santos, que é o segundo, que é o terceiro clube que mais investiu. Depois vem aí o 17º, o Bahia, que é o segundo clube que mais investiu. Depois vem aí em 20º, né, o Vasco da Gama, que é aí o quarto clube que mais investiu. Depois vem o Coritiba aí, né, que é o nono clube que mais investiu, ou seja, são 4 decepções, né? Mas dessas decepções aí, esmagadoramente aí, é Bahia, Santos e Vasco, né? Que
estão todos iguais ali, mas o Vasco é a maior delas, porque o Vasco é o maior clube, o Vasco é o que menos tem pontos, e se trouxer aí, se trouxer a contratação aí de Luciano Vieto, vai ser aí o segundo clube que mais investiu e vai ser na tabela o pior time do campeonato. Então é uma situação de quem está trocando pneu com o carro andando, é uma situação difícil, só que a gente tem que ser bem sincero, gente. Foi feito um investimento no Vasco, foi. A SAF montou time, gastou dinheiro, gastou, mas isso aconteceu tarde demais, e eu temo para que isso não dê tempo, isso não salve a nossa temporada, eu temo por isso. É lógico que se a gente emplaca aí 3 vitórias seguidas, tudo muda, tudo. Só que no mundo do futebol e na vida real, meu pai sempre me ensinou, minha mãe, o se não pode ser uma coisa que a gente tem ali que contar com essa situação. O se é um acaso. E o acaso não pode, a gente não pode contar com o acaso. Se eu ganhar, se chover, se der sol, se for, se vier, não vai resolver. Então assim, eu acho que foi muito tarde a 777 tomar as providências as quais tomou, sabe? Em tirar o Luiz Melo como CEO do nosso Vasco, em começar a pensar em trazer jogadores de grande calibre agora, já no meio do ano. Mas vamos torcer aí para que esses números aqui no final da temporada sejam apenas números cruz nus e cruz aí, sejam números frios e que a gente não esteja na zona do rebaixamento, se Deus quiser. E eu já falei aqui já um tempo atrás que para mim virtualmente o Vasco já caiu. Sinceramente, eu acho que já caiu, mas você pergunta assim, Álvaro Silva, você acredita que o Vasco possa sair? Eu acredito. E você torce para o Vasco sair, eu torço, entendeu, gente? Eu acredito que o Vasco possa sair, os jogadores novos chegaram, treinador novo, novo esquema tático, a torcida vai abraçar, vão liberar o público novamente daqui a pouco. Tudo isso eu acredito. Agora eu sou realista também, que eu também acredito que tá muito difícil, né? Só que por outro lado a gente vê que o campeonato tá muito nivelado aí por baixo, né, esse ano, tá muito nivelado por baixo, porque a gente observa, gente, que até o Atlético Mineiro, que é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, os clubes ali estão todos ali pareados ali, olha, porque tipo assim, do Atlético Mineiro, que é o 13º, que tem 21 pontos, até a equipe ali do, vamos colocar aí do São Paulo, vai. Até o São Paulo, que é o 8º colocado, tá todo mundo embolado, porque aí é São Paulo com 26, Cuiabá com 25, Cruzeiro com 23, aí depois vem Fortaleza com 23, Internacional com 23 e Atlético Mineiro com 21, aí depois começa a cair, né? Aí é Corinthians 19, Santos 17, Goiás 16, Bahia 15, Curitiba 14, América Mineiro 10 e Vasco 9. Então, assim, tá muito nivelado por baixo, do meio da tabela para baixo. Há quem diga que esse ano times possam até escapar aí do rebaixamento com 39, 40 pontos. Eu, sinceramente, não acredito nisso, só acredito vendo, né? Eu acredito sim nos tal 43, 45 pontos, eu acredito, né? 38, 40, 41 pontos, aí é jogar com a sorte, aí volta para aquela situação que eu falei do se. E o se a gente não pode mais contar com o se, agora a gente tem que contar com o que é, né? Aquilo que é concreto. Valeu, família? Então, hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso, tá? Amanhã eu broto aqui, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que está deixando like, que está se inscrevendo, que está compartilhando nosso conteúdo. Já tem também o plano de membros do nosso canal, tem 3 planos, entra lá no canal que você vai ver. Se você quiser ser membro, tem algumas vantagens aqui. Daqui uns dias vou começar a fazer lives também, fazer lives abertas para todo o público, vou fazer lives também somente para membros, tá bom, galera? Vou começar a fazer algumas paradas legais, alguns sorteios aqui também no canal, que eu até prometi, eu vou fazer sorteio de coisas que eu prometi e coisas mais legais que eu tô desenrolando aí, tá? Então dá essa força pro amigo, deixa o like aí, se inscreve, tá bom? E dá aquela moralzinha no anúncio aí, para ajudar o Álvaro Silva. Valeu, família, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!